Amigos, olá a todos. Chegamos ao dirigível em Kirzhach. Esta é a forja onde os engenheiros que estarão envolvidos na implementação do novo projeto e das novas tecnologias trabalharam anteriormente. Hoje vamos passear por este dirigível com eles. Eles contarão sua história, o que estavam fazendo aqui, o que foi isso, muitos detalhes técnicos, porque estando perto do aparelho podemos conversar mais especificamente sobre algo. Também aqui em Kirzhach está a nova geração de dirigibilistas, que é liderado por Arkady da Baumann. Arkady também trabalha na área dirigíveis, focando na elevação de aparelhos estratosféricos. Recentemente ele estabeleceu um recorde da Rússia, voando da região de Moscou até o Baikal em apenas 4 dias. Em geral, um aparelho estratosférico é considerado impressionante se consegue realizar sua tarefa por mais de 24 horas. Aqui foram 4 dias, esse é o nosso recorde. Vamos falar sobre isso também, sobre a estratosfera e sobre os Baumanitas. Em breve apresentaremos os Baumanitas, incluindo Arkady. Explicaremos como realizar essa missão de lançamento em um futuro próximo. Este é Artem. Ele pode montar um reator termonuclear em casa e explicar para você de forma simples como ele funciona, mas prefere usar termos científicos e a língua inglesa porque todos conhecem Ruslan. Ruslan consegue produzir produtos que são mais baratos do que todos os outros análogos e de melhor qualidade. Até mesmo o próprio desenvolvedor de transportadores e dispositivos pode encontrar financiamento por conta própria. Tudo que está relacionado à produção agora aconteceu. Todos estão ligando para Ruslan e pedindo para ele participar disso. E também Denis. Barba. Esta pessoa pode enviar uma mensagem sentado em sua cozinha para algum lugar em Plutão, Júpiter e de volta por meio de um sinal de rádio. Sim, faz as instalações. A principal área é a eletrônica de potência. Micro-ondas, rádio e nanotecnologia. Ele tem agora o maior touro de plasma do mundo. É quando um anel de plasma aparece em um frasco de vidro e fica suspenso de forma estável. Sim, e no geral ele é um cara legal, tem seu próprio canal no YouTube com 25 mil inscritos. Ele fica muito chateado porque na vanguarda da ciência, por assim dizer, o número de inscritos é um pouco baixo, então vamos deixar o link aqui. Inscrevam-se no canal do Denis, assistam aos experimentos. Eu também estou envolvido com ele, gosto muito de tudo isso, é tudo muito interessante e em breve vamos construir um motor espacial, mas isso tudo ainda é apenas um hobby por enquanto. Estamos em silêncio. Enquanto todos nós estamos aqui, vamos falar sobre a estratosfera. A estratosfera é muito interessante para os rapazes. Eles já estão até sugerindo suas próprias ideias. Há um pesquisador que está relacionado ao espaço e assim, em uma colaboração tão interessante e próxima, em breve estaremos mostrando experimentos muito divertidos. Faremos transmissões ao vivo de lá, realizaremos experimentos. Denis tentará acender a aurora boreal sobre Moscou. Não se esqueça de se inscrever nele, parte do conteúdo será postado exclusivamente em seu canal. Como você se sente ao voltar para o lugar onde esteve antes? Aqui é realmente muito bom, aqui podemos trabalhar arduamente e trabalhar. O fato de terem criado este lugar também é uma conquista extremamente significativa. Aqui você pode encontrar a oportunidade de voar na aeronave Aurus. Aqui ela se acomoda livremente. Então, o hangar aqui é dividido em dois, para 2 dirigíveis. E aqui é apropriado. 2 dirigíveis. Um lá, um aqui. Sim, 2 aeroiates. É possível estimar o tamanho do iate assim. Se ele tocar naquela parede, 65 metros, até onde ele vai ficar, vai ocupar todo o hangar. Ou na metade, ou a partir da metade. Aqui em Vepritik, sim, nós. Aqui até mesmo um dirigível foi acomodado, com um volume maior do que o AU-30 seguinte, que planejamos fazer posteriormente. Aqui, um não tripulado. Então, no geral, como se diz, ele pode ser alongado, mas isso já seria, por assim dizer, se forem necessários, de fato, dirigíveis de tamanho muito maior.
Portanto, provavelmente, para todos os próximos dirigíveis serão necessários grandes hangares. No aerobarco Aurus será possível ajustar todas as questões de sua operação, como as fábricas, a saída do dique, os cais e a base em áreas limitadas. Mas é melhor fazer tudo isso no novo, já no LNG? Bem, claro, é melhor fazer tudo no novo. Sim, aqui Alexander Nikolaevich diz que vamos construir um hangar separado para o iate voador, que terá aproximadamente as mesmas dimensões, mas com um telhado funcional. Se aqui o telhado é comum, lá haverá um dispositivo de atracação especial, onde o iate voador irá pousar, desembarcar e embarcar passageiros. Também haverá um restaurante na varanda, assim estaremos testando a tecnologia e mostrando ao mundo que o dirigível pode pousar no telhado de um edifício, no centro da cidade. Isso é seguro. Incrível, maravilhoso, nunca houve nada assim antes. Vamos falar um pouco sobre este lugar, sobre nossos futuros lançamentos de pequenos aparelhos na estratosfera. Tudo isso deve ser realizado daqui, como entendo, aqui há permissão para o lançamento. Bem, na verdade isso não é obrigatório, ou seja, os lançamentos estratosféricos podem ser realizados de qualquer lugar e apesar de... Ou seja, esses estratóstatos que estão sendo lançados agora são principalmente sondas de látex e pequenas cápsulas com massa de até 1000 metros cúbicos que podem ser desdobradas, bem, literalmente no campo de qualquer lugar e podemos transportá-las. Em um carro de passeio... Posso falar sobre esse procedimento de autorização? Ou seja, eu precisaria perguntar a alguém se eu quiser iniciar... Bem, o fato é que aqui é uma pista de pouso registrada e em qualquer aeródromo existe um espaço aéreo onde aviões leves até uma altura de 2 km podem subir sem nenhum problema, sem nenhuma questão. Mas geralmente quando voávamos de dirigível nós informávamos sobre isso, havia um procedimento de notificação. Depois ele voou mais longe fazendo a mesma coisa, mas o serviço de controle aqui garante tudo isso. Quanto ao lançamento na estratosfera, esta é a janela. É necessário obter permissão, claro. E de modo geral, todas as questões relacionadas à autorização de fotografias aéreas com dirigíveis foram tratadas por Igor Nikolaevich Kulikov e sua organização, que dominavam exatamente tudo isso. Ou seja, é um trabalho de nomenclatura específico que precisa ser dominado. Para uma pessoa que não está familiarizada com isso, será difícil coordenar tudo. O mesmo se aplica ao lançamento na estratosfera. Os lançamentos na estratosfera são realizados em nosso laboratório aerológico, onde até 1000 balões são lançados todos os dias em locais conhecidos e eles informam constantemente sobre isso, mas são janelas curtas e voos curtos. Voos longos são raramente efetuados atualmente, geralmente atualmente. Eles eram realizados intensamente durante a época soviética e depois, algum tempo depois. Atualmente, um grupo de entusiastas está envolvido em todos esses voos estratosféricos. E eles já trabalham nisso há várias décadas. Principalmente, são todos programas educacionais, né? São diversos experimentos, ciência. São geralmente e principalmente sondas de látex que sobem como um foguete a uma altura de 30 a 35 quilômetros, normalmente 40 a 35 quilômetros e 45 quilômetros, e após a ruptura o equipamento aterrissa no chão, no paraquedas, e é encontrado pelo rastreador. Eles têm todo o equipamento necessário e possuem uma grande experiência adicional em obter permissões. A questão principal é a energia, a estratosfera, onde há muito sol. Ele não está sombreado por nada. Painéis solares, já temos experiência no desenvolvimento de bons painéis solares, e leves, e no mundo isso já existe, e agora novas tecnologias estão surgindo. Sobre os painéis solares, Artem tem ideias. O processo foi parcialmente desenvolvido, mostrando como pulverizar a bateria na casca. O aeróstato disse que geralmente a tarefa é viável. Há uma tecnologia crítica, são as fotovoltaicas flexíveis. As fotovoltaicas flexíveis, de modo geral, representam uma direção inovadora, pois será muito fácil aplicá-las em qualquer objeto, em automóveis, em telhados e, o mais importante, em dirigíveis. Inicialmente, pretende-se fazer pequenos e eficientes aparelhos aerostáticos que são balões, que têm a capacidade de se mover apenas durante o dia, quando há luz solar,
E a manobrabilidade do aparelho permitirá que ele percorra cerca de 1000 quilômetros. Em relação ao ar por dia, isso significa que, ao se mover ao redor da Terra com as correntes, como eu mencionei, o balão, por exemplo, o Konyukov, chegou em 7 dias, sim, à Terra. Se for no Equador, pode levar até 14 dias. 20 dias, talvez, seja um exagero. Esses aparelhos são bons, mas o que temos com Alexander Nikolaevich Kirill é algo mais sério, são aparelhos de longo prazo. Esses são os pequenos passos que nos levarão de aparelhos menores a plataformas estratosféricas incrivelmente poderosas que definitivamente têm um futuro. E nós conversamos ontem com Kirill, foi muito produtivo e há uma proposta, na verdade, para desenvolver toda a história estratosférica nesta base, onde viemos hoje. Vamos discutir isso com os chefes desta base, com os proprietários. Eu acho que tudo isso é muito interessante para eles, já conversamos preliminarmente e a administração do distrito está a favor e todos estão a favor. Todos realmente querem se envolver com a aviação e a estratofloração. Portanto, será muito interessante e um pouco incrível. Sim, exatamente assim. Exatamente assim que o objetivo de Alexander Nikolaevich é criar um dirigível que será totalmente controlável, terá alta velocidade e grande capacidade energética, graças às soluções técnico-tecnológicas que todos nós apoiamos, eles poderão fechar o céu. E no país e no mundo poderão obter uma enorme disseminação, pois se tornarão plataformas estacionárias confiáveis, que podem ser sempre baixadas, ter o equipamento substituído, reparado e operar a partir de bases terrestres. Novamente, eles poderão sempre descer, pois possuem potentes instalações de energia e filmar as situações necessárias e importantes de muito perto, com uma qualidade superior que é quase inatingível a partir de grandes alturas espaciais, monitorando tudo com precisão e transmitindo diversas informações úteis. Bom dia, meu nome é Vadim Zubkevich. Uma vez eu fui o principal engenheiro deste projeto, o dirigível AU-30, que infelizmente não está mais voando. Restaram apenas 2 gôndolas, os pellets estão aqui, e aqui é possível ver a cauda, estão os planos da cauda. Na verdade, a gôndola está muito mais alta. Ela fica sobre a estrutura do chassi, ou seja, o piso da gôndola está a cerca de 1 metro, acima da superfície do solo, por isso o ângulo das escadas está correto. Agora ele está um pouco errado, porque é tanto a porta quanto a escada ao mesmo tempo. Ela não pode abrir completamente, mas nós vamos subir. Não há nada de assustador nisso. Nós chegamos dentro. O dirigível foi projetado como um laboratório voador, ou seja, era um laboratório que realizava um monitoramento completamente detalhado das linhas de transmissão de alta tensão. Aqui estava o scanner, que durante o voo, com esta escotilha aberta, realizava uma varredura completa e minuciosa do terreno abaixo, ou seja, um mapeamento completo e detalhado de toda a área onde estavam as linhas de transmissão de alta tensão, de forma precisa e completamente. Aqui sentava-se o operador da cabeça de televisão, este é o seu local de trabalho, esta mesa dobrável, e ele fazia fotografias muito detalhadas de cada suporte das linhas de transmissão de alta tensão. Aliás, o scanner podia até medir a distância entre os fios, ou seja, mediam a distância entre os fios das linhas de transmissão de alta tensão e o solo. Foram presos. Vegetação embaixo. Este é o local de descanso. Aqui, os operadores trabalhavam em turno, ou seja, alguém estava trabalhando enquanto o outro estava sentado, descansando. Em seguida, vamos para o compartimento técnico. Aqui está o tanque de combustível de aproximadamente 650 litros, ou cerca de 650 litros mais ou menos. Aqui temos o principal quadro de distribuição de eletricidade. Em cima estava a cobertura do dirigível. Era possível olhar. Basicamente, era possível ver alguma coisa. Aqui, essa escotilha se abria. Agora ela está simplesmente aberta, removida. Na parte superior, havia o que chamamos de astrodome, uma semi-esfera de plexiglass. E era possível olhar diretamente dentro da carcaça, para verificar o estado dos balancinhos
Amigos, estamos aqui na gôndola nos assentos de pilotagem do dirigível, a U-30. Comigo está aqui Vadim Zubkevich, o principal engenheiro deste aparelho. É claro que esta gôndola obviamente já está completamente abandonada. Não voa definitivamente nesse estado, mas temos uma pessoa que vai nos contar tudo sobre isso e mostrar. Fará uma visita guiada, mas antes, Vadim, poderia nos contar sobre os novos aparelhos? De qual linha você será responsável? O que será isso? Em que isso vai diferir do que havia antes? Bem, eu serei responsável por um grande aparelho com capacidade de carga. Em várias opções de 10 a 20 toneladas, será um dirigível muito grande com estrutura rígida, com um volume de 60 mil metros cúbicos. Este será um dirigível completamente diferente, tanto em tamanho quanto em equipamentos, muito inovador e avançado. É mais ou menos como comparar o avião An-2 com um Airbus moderno, de forma muito significativa. Este será um aparelho voador moderno, com grande alcance, longa duração de voo e uma cabine de instrumentos moderna. Aqui sim, a cabine de instrumentos é assim. Não, ela é normal, ela é excelente, tudo isso foi projetado. Lembra-me o Buran. Eu sentei no Buran, estou olhando aqui, na verdade é um pouco menor, mas o estilo, os mostradores são um pouco soviéticos. Nem todos os instrumentos são soviéticos, equipamentos importados. Estes instrumentos são todos tchecos, os motores são tchecos, mas os outros instrumentos são nacionais, soviéticos. Este é um projeto de 2004, já faz 20 anos. Naquela época foi projetado de uma forma. Agora é moderno, agora é um olho, uma cabine de vidro, tudo nas telas. Ou seja, o mínimo de instrumentos analógicos. Painéis nos quais tudo o que é necessário é programado e exibido, podendo ser folheado. Recentemente me tornei o feliz proprietário de um carro e quero dizer que, às vezes, esses instrumentos analógicos com ponteiros são até melhores e mais agradáveis aos olhos do que olhar para as telas. Sobre a confiabilidade, pode falar. Acho que medidores de ponteiro são mais confiáveis. Não, agora tudo é muito confiável, tudo é duplicado. E até os modernos. Painéis de instrumentos nas telas são feitos, todos eles são muito confiáveis. Há uma tripla redundância de segurança e confiabilidade, tanto no sinal quanto na alimentação. E se por acaso um dos tablets falhar, tudo isso pode ser exibido em outro tablet, garantindo a proteção de dados e informações em tempo real e sem interrupções. Tudo isso é confiável. Tudo é projetado de acordo com as normas de aviação. Existem normas especiais para tudo, para os motores, para os equipamentos de instrumentação, para o software. O software, este é agora o último documento, DO 160C, onde estão descritas todas as normas, todas as etapas que o desenvolvedor deve seguir para que tudo funcione e nunca falhe. Aqui nas suas mãos você tem, isso é minério. Este é o controle da potência dos motores direito e esquerdo, respectivamente. E aqui estão aproximadamente os ângulos de rotação, até 120 graus em relação à horizontal, ou seja, um pouco para trás. É possível controlar, digamos assim, a tração desigual, ou seja, assim. Podemos nos virar. Quer dizer, estamos pendurados verticalmente. Ele está voando sobrecarregado. Estamos pendurados verticalmente, depois fazemos assim e podemos girá-lo. Ou podemos girá-lo assim. Ou seja, isso é para controle em baixas velocidades, quando os lemes são aerodinamicamente unificados. Se você se virar um pouco mais assim, colocar a mão. Isso aqui é o controle dos lemes. Isso em altas velocidades pode? Quais grandes, já mais de 8 metros por segundo. É normal ser controlado pelos lemes quando está voando. É quando já estamos no modo de flutuação, brincar com isso. Este painel de instrumentos mostra a posição das 8 superfícies de controle. Os 4 estabilizadores, todas as superfícies de controle, estão visíveis. Ótimo. Isso aqui eu entendo sim, é um rádio. Para indicar sua decolagem, para onde você está indo, para alguém, certo? Bem, você deve ter uma conexão. Com certeza. Comunicação deve existir. E é assim que se faz com um helicóptero. Eu decolo de lugar, ir para outro lugar, aumento a altitude e sigo em frente. Primeiramente, há um transponder. Ou seja, a aeronave não pode voar sem o transponder, isso é feito em modo automático. Você constantemente envia um sinal de controle de tráfego aéreo com um número específico do seu voo, sua altitude, direção de movimento, mais comunicação via rádio. Tudo como em qualquer aeronave, não há diferença. Aproximadamente, exatamente. Podemos falar um pouco mais sobre o design. É uma solução exclusivamente de engenharia, maximamente eficiente.
e também detalhadamente pensada. Mas esta é a solução exatamente para este aparelho. Entendo. Uma pergunta sobre o futuro do aparelho. É possível envolver pessoas renomadas? Desculpe, Saúde. Atraindo designers para que de fato aqui fosse realmente, de verdade, como em um bom carro. claro, isso é resolvido. Ao mesmo tempo trabalham o engenheiro e o designer, e qualquer aeronave passa por uma etapa necessária, que é a comissão de maquete. É quando especialistas independentes, qualificados e experientes vêm e cuidadosamente avaliam a conveniência e o design. Eles não olham do ponto de vista estético, mas sim do ponto de vista da segurança, para que o piloto esteja confortável e consiga ver tudo, para que tudo estivesse ao alcance, para que ele pudesse facilmente alcançar qualquer alça, qualquer controle, para que pudesse deixar seu local de trabalho com segurança, caso necessário, e voltar rapidamente a ele. Ou seja, a comissão de maquete é uma etapa necessária na criação de qualquer aparelho voador. No nosso caso, haverá uma comissão adicional composta por investidores que virão e avaliarão a modernidade e a beleza. Os investidores são importantes, mas a segurança é prioridade. Entendido. O que é prioritário, mas ainda assim, estamos falando sobre aparelhos do futuro. Claro. Tudo isso será feito em um nível moderno. É até desejável estar pouco à frente. Desejar um pouco mais de antecipação. Então vamos lá ver o que são os estabilizadores. Aqui está o estabilizador do dirigível. Sua área total é de aproximadamente 25 metros quadrados. Em 2014 foram substituídos. Aqui estão 2 atuadores de direção da Electrac. Cada leme é dividido. Assim, temos a seção raiz do leme e a seção final do leme. Cada um se desvia de forma independente. Quando desviamos as seções finais, que estão mais distantes do eixo da carcaça, também é possível controlar a inclinação. O dirigível tem uma leve tendência a oscilar em relação ao seu ângulo de inclinação. Precisa compensá-lo para que não oscile. Bem, aqui. Mesmo a organização funcionava. A equipe de voo e todos os outros funcionários aqui comiam, descansavam e também trabalhavam. Faziam a coordenação dos voos quando partiam para o voo, detalhadamente, com muita atenção e precisão e cuidadosamente. Sim, fui eu quem imprimiu isso. E depois entreguei para a impressão final e revisão. Este é o dirigível AU-30. Em voo, que ele voou na Aviamax, um pouco mais detalhadamente e com precisão e clareza, com a publicidade da Rosoboronexport. E depois há um grande complexo de 10 mil metros cúbicos que foi construído na província para a China sob contrato da Rosoboronexport. Tudo isso foi feito pela Afgur, esta estrutura de 10 mil metros cúbicos. Aqui está o complexo de radar e o complexo terrestre. Tudo isso foi desenvolvido pela organização, que era uma organização de São Petersburgo. Tudo isso foi entregue a eles, que possuem vários complexos, e foi colocado em operação. Depois disso, eles começaram a fazer seus próprios aeróstatos e não nos procuraram mais, por alguns anos. Bem, o trabalho foi realizado e entregue com sucesso, e os contatos permaneceram bastante bons com eles. Vamos então ver os espaços de trabalho do pessoal da base, certo? Aqui está o posto de saúde, escritórios para o trabalho dos funcionários. Tudo está bem equipado com móveis. Sala de descanso. Escritórios individuais estão abertos. Aqui está a sala de descanso. Este é o escritório de trabalho, um local onde os pilotos e o navegador passavam a maior parte do tempo. Aqui, eles realizavam suas tarefas diárias, planejavam rotas e se preparavam para as missões Mini ATC, escritório de engenheiros aeronáuticos especializados e experientes. Começou. Em 2004 foi concluído. Em 2005 e estava nos esperando para que começássemos a montar os dirigíveis. Então, o comprimento desta parte é de 70 metros,
A altura até o teto é superior a 20 metros, mas eu julgo isso pelas portas, porque as portas têm 19 metros de altura e a largura, na minha opinião, é de 20 metros. Ou seja, o dirigível AU-30, que tem um volume de 5.200 metros cúbicos, cabia aqui sem problemas. Ou seja, era bastante confortável montar aqui, basicamente, este dique. Este tamanho de seção permite montar dirigíveis com um volume de até 8.000 metros cúbicos. Pode-se construir um dirigível de 8.000 metros cúbicos e lá pode-se construir e montar um igual. Este rolamento sempre se posiciona de acordo com o vento, o aeróstato. O vento sempre sopra em sua proa. Cada projeto tinha seu próprio engenheiro-chefe. Este projeto específico foi liderado por Maxim Salahov. É uma coisa muito séria e é um verdadeiro crime que isso tenha sido abandonado, sem ser concluído.